Bom dia, irmãos, graça e paz. Privilégio, mais uma vez, estarmos na casa do nosso Deus para adorarmos em espírito e em verdade. Hoje é um dia especial, diferente, que a gente vai ter a Santa Ceia de manhã, primeiro domingo, né? E também é um dia de um culto de ação de graça pela vida da nossa irmã Sofia Ribeiro, filha de Maiana e Vitor Clay, quase que o nome não vem. Que vamos ter batismo também, então um culto especial e principalmente participarmos da Santa Ceia do Senhor. No espírito de adoração ao nosso Deus, eu convido a todos a ficar de pé. Vamos fazer a leitura alternada que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos de 1 a 8, conforme a nossa liturgia. O título que nós temos nesse texto é Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Diz assim a palavra do Senhor: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos acheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao povo as palavras do povo. Amém. Que o seu Deus abençoe a porção lida de sua palavra. Ainda de pé, meus irmãos, nós vamos cantar o hino 222 do Novo Cântico, Mais Perto da Cruz. Cantemos. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia
levar a Deus nessa oração de louvor e adoração, aproveitando que Ele já está na frente do microfone aqui. Oremos, meu irmão. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, te somos gratos, Senhor, por todos os benefícios que tu tens para conosco em toda a nossa vida, Senhor. Te louvamos, te rendemos glória, majestade, porque só tu mereces, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para, em sacrifício vivo, Senhor, te render graça, te render toda a majestade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a prestar um culto que seja digno de ti, Senhor, em espírito e em verdade, como tu queres. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Romanos, capítulo 3. Nós vamos fazer de forma alternada. Romanos, capítulo 3, dos versos 21 a 31. E começa assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carentes da glória de Deus, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. 31 todos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém, irmãos. Vamos agora entoar um louvor, um hino, 334, do Novo Cântico, a Conversão. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou esse pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe
eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi o meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Graças a Deus, irmãos, que porque cantamos que o Senhor veio ao nosso encontro, Ele nos resgatou, Ele abriu os nossos olhos, o nosso coração e firmou os nossos passos. E nesse espírito vamos nos assentar agora, vamos ter um momento de oração silenciosa, em que você tem a oportunidade de colocar diante do Senhor a tua semana e lembra nesses momentos de rogar ao Senhor que seja o seu advogado perante o Pai. Após alguns instantes, eu vou convidar o nosso irmão Romildo para fazer uma oração aqui, intercedendo por nós. Senhor Deus e Pai, te louvamos porque és digno de todo louvor, toda glória, toda honra. Agradecemos, Senhor Deus, porque tua palavra foi cantada, Senhor Deus, e nós, apesar de ser miseráveis pecadores, tu mandaste teu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos, que a carne milita contra o Espírito e são opostos entre si, mas tu, nosso Salvador Jesus Cristo, disse que era necessário que eu vá para que mande o Consolador para vos assistir em vossa fraqueza. Assiste-nos, Senhor Deus, recebe
as orações, recebe as situações que vai ser para a glória e honra tua aqui, e que nós possamos cada vez mais crescermos, apesar desses momentos difíceis no nosso, aqui nessa situação, Senhor Deus, nós podemos chegar, e veio de Ti tudo isso, e que também nós possamos ser mensageiros na Tua palavra para aqueles povo que está nesse momento de dificuldade, que eles acham que estão fazendo alguma coisa maravilhosa e não é assim. Que o Teu Santo Espírito possa trazer cada vez mais a essa igreja e a toda igreja que é feita por Ti, Senhor Deus, para deixar que esse povo, muito deles que já conheceu o Teu Evangelho, possa voltar a Te louvar, a Te honrar e fazer com que nós esperamos a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que pedimos e oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Iniciando o terceiro ponto da nossa liturgia, a edificação. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo a 1 Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 26 a 31, de forma alternada, mesmo assentados. Leamos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Nesse momento nós vamos louvar a Deus com cânticos espirituais. Graça e paz, igreja. Vamos continuar cultuando ao nosso Senhor, alegres com cânticos, porque estamos aqui reunidos apenas por causa de sua graça, e é o amor dele que nos alcança e faz com que hoje nós estejamos aqui verdadeiramente alegres para louvar o seu nome. Todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado.
igreja a ficar de pé. Esse próximo canto, ele é um canto de agradecimento ao Senhor, mais uma vez, pela salvação que nos alcançou, porque nós recebemos graça que era imerecida. Nós merecíamos pagar pelos nossos pecados, mas o Senhor, em seu grande amor, Ele veio e morreu por nós naquela cruz, pagando um alto preço para que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus e pudéssemos aguardar com alegria e expectativa a sua volta. Amém. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Vamos cantar também Maravilhosa Graça.
O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 13 ao versículo 16, Marcos 10, em Marcos 10, a partir do versículo 13 ao versículo 16, nós temos uma passagem em que Jesus, ele, de modo muito particular, fala a respeito de um grupo da sociedade. Jesus, o Mestre, com seus discípulos, digno de toda reverência, o próprio Deus, e ali naquele momento também haviam crianças. E crianças não ficam quietas. O texto não explica tudo isso, mas a gente consegue perceber que com certeza aquelas crianças poderiam estar brincando, falando em hora indevida. E aí o texto diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. É muito fácil a gente censurar, quando lemos esse texto, a figura dos discípulos, mas nos colocando no lugar, talvez nós estivéssemos do mesmo modo, dizendo: criança, fica quieta, agora não, ninguém vai pegar nele não, vá para lá, vá para o seu pai, segura ele aí, pai, segura ele aí, mãe. Jesus, porém, teve uma outra atitude: não os embaraceis, chegar até mim. Tomou-a nos braços, repreendeu a todos e deu uma grande lição: dos tais é o reino de Deus. Nós temos um irmão pequeno para ser também ingressar no corpo de Cristo nessa manhã. Gostaria de convidar aqui na frente Tonton. O nome dele é Thomas, conhecido como Tonton, acompanhado de seus pais, de Bia, que já é membro da nossa igreja, Vinícius, seu pai. Nós vemos a beleza do Evangelho em tudo que Deus faz, né? Como a gente de vez em quando fala sobre como a igreja sobrevive, embora o corpo seja perecível, mas de geração em geração a igreja sempre se manteve e por promessa de Deus, ela sempre permanecerá. E ela permanece dessa maneira. É uma das formas. A partir dos filhos dos crentes que não herdam a fé de seus pais, mas herdam a partir de seus pais o compromisso de educá-los nos caminhos do Senhor. Não só assim, mas também de geração em geração em que o Evangelho é transmitido a partir de pessoas que não são unicamente da família. Tonton está aqui, me permita chamar ele Tonton. Tonton está aqui, ele foi fruto de oração muito grande. Vinícius, você pode chegar mais perto, não fique de fora não, você faz parte aqui também, certo? Tonton foi fruto de oração muito grande de Bia, Beatriz, e desde o momento ano passado, quando ela foi batizada, mas Thomas, ele tinha suas dificuldades, ele tinha seu problema de imunidade e não pôde participar, nem vir tanto para o culto como agora ele vem e participar desse momento. Entendemos, e certamente Deus entende. Claramente nós percebemos isso. Mas Bia também foi fruto de oração muito grande da mãe dela. Cadê a mãe dela? E de outros também, né? Tá aqui, tá tirando foto. Tirando foto, ó. Fruto de oração. Carol foi fruto de oração muito grande de investimento de seu Paulo e de Dona Fátima, que investiram seu tempo, sua casa, suas finanças, tudo isso, e principalmente a sua fé nessa vida. Essa vida trouxe essa vida, essa vida trouxe essa vida. E assim a Igreja de Cristo continua a permanecer. E aí eu vou perguntar, a gente obviamente
nós batizamos as crianças, mas nós entendemos que o batismo ele não traz a salvação da criança. E aí o batismo é um compromisso que aquele que é servo do Senhor, que já aconteceu no âmbito infinito e invisível, aquilo que externamente vai ser colocado através do batismo, ou seja, a presença do Espírito Santo habitando conosco. Os crentes, então, eles respondem algumas perguntas em compromisso, tanto diante da igreja como de Deus, que nós sabemos que está aqui presente. Thomas, obviamente, não vai poder responder essas perguntas. Bia responderá por ele. E não é, vocês vão ver, irmãos, que não é para assegurar a fé dessa criança, mas o compromisso dos pais de trazê-lo, de educá-lo nos caminhos do Senhor, para que no tempo oportuno, ele, por sua própria boca, confesse os caminhos do Senhor, e então ele faça a sua pública profissão de fé. Antes de tudo, eu vou perguntar para Vinícius e também para Bia, se é desejo de vocês consagrar Thomas ao batismo. Sim? Espontaneamente. Lembre-se de que o batismo significa que nós e nossos filhos somos concebidos e nascidos em pecado e não podemos entrar no reino de Deus sem nascer de novo. O batismo testemunha e sela a nossa recepção na família dos filhos de Deus, a purificação dos nossos pecados por Cristo Jesus e a renovação dos nossos corações pelo Espírito Santo. É por isso que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossos filhos não compreendem essas coisas ainda, mas convém que sejam batizados, porque assim como sem saber eles são participantes da queda de Adão, também são recebidos por Cristo pela graça, segundo o que Deus nos fala por Abraão, pai de todos os crentes, dizendo, lá em Gênesis 17, 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Disto também testifica o apóstolo Pedro, dizendo, para vós é a promessa e para os vossos filhos. Para aqueles que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Isso está lá em Atos, capítulo 2, versículo 39. Por isso Deus outrora mandou que os filhos de seu povo recebessem a circuncisão, como no tempo de Abraão. Então, nós não fazemos mais da mesma maneira. Isso é passado através do tempo e pela nova aliança de Cristo. O sinal passa a ser o batismo. O fato de vocês dedicarem seu filho, Thomas, a Deus envolve também o reconhecimento de certos deveres para com ele e para com a igreja. E agora eu vou fazer algumas perguntas. Por favor, respondam com sinceridade. Vocês, Bia e Vinícius, permanecerão fiéis ao pacto da graça, como é oferecido a vocês e a Thomas? Consagrarão esta criança ao Senhor para que ela receba a adoção como filha de Deus Pai, o perdão de seus pecados pelo sangue de Cristo e a regeneração do seu coração pelo poder do Espírito Santo. Confiando nas promessas, nas grandes promessas de Deus, prometem criá-la na disciplina e na correção do Senhor, servindo-lhe vocês mesmos de exemplos cristãos, orar por ela e com ela, ensinar-lhe a ler a palavra de Deus, instruir desde os seus primeiros anos, como já é, na natureza do pacto inquebrável de Deus, e fazer tudo quanto puderem para trazê-la ao conhecimento da fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Essa água, ela é testemunho de Deus de que o filho de vocês é culpado e impuro. Ele nasceu em pecado. Todos nós nascemos assim. A aplicação dessa água, ela não vai remover os pecados, não tem virtude na água em si mesma, mas é apenas um símbolo do dom e da graça e da obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que a água lava o corpo, também a graça divina purifica o santo e deixa santo o coração. Roguemos, portanto, ao Senhor pela presença de Deus nesse momento. Vamos orar? Deus Santo, Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu já tens falado conosco há muito tempo atrás. E de fé em fé, Tua graça, Senhor, ela continua a existir até o ponto exato e que no tempo e no espaço
aquilo que tu já estabeleceste desde a eternidade se concretiza, em especial na vida de Thomas. Te agradecemos, Senhor, pela fé que brota no coração de seus pais, que reconhece, Senhor, a tua santidade e trazem a esse momento de comunhão da tua igreja, para que junto com o teu povo, diante do teu povo e diante de ti mesmo, possa ser consagrado a ti e já receber o selo da graça e também já ser inserido e contado, Senhor, como parte do teu corpo. A tua aliança é perfeita, nós te agradecemos por ela, pela tua bondade e o teu amor. Confirma, Senhor, os atos que faremos aqui, que estamos a fazer, que de fato, como tua palavra nos diz, o que está sendo ligado na terra tenha sido ligado no céu. Assim nós te rogamos em nome de Jesus. Como é o nome completo dele? Silvine Santana. Silvine de Santana. Thomas Silvine de Santana. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças te damos, ó Deus, porque tu és bom, porque tua misericórdia dura para sempre. Porque, Senhor, apesar de nossas imperfeições, tu continuas a nos conceder momentos maravilhosos, como esse, Senhor, de estabelecimento da tua aliança, de crescimento da tua igreja, de a fé sendo colocada em prática e em palavras, Senhor, quando os pais pronunciam promessas. Sabemos, Senhor, que o nosso coração deseja andar, o coração convertido a Ti, deseja andar nos Teus caminhos, mas também, Senhor, ainda assim é tortuoso. Que Tu, de fato, os ajude a manter as promessas que foram ditas por eles aqui. Que as palavras de Sua boca não soem vazias para contigo mesmo. E nós vejamos, Senhor, o cumprimento de todas elas. Na vida de Thomas, no crescimento seu, que ele cresça em estatura e graça e conhecimento, Senhor, diante de Ti, e seja um varão valoroso na Tua presença, usado pelo Teu poder. Que possamos, Senhor, os que, se Tu assim quiseres, vê-lo também estabelecer o crescimento dessa aliança, a partir da família que ele pode iniciar, seus filhos que pode ter. E vejamos o Teu poder e a Tua graça, Senhor, aumentar em nosso viver e na vida dessa criança, assim como de seus pais. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o culto de hoje também é um culto de gratidão. Nós estamos agradecendo a Deus a vida de Sofia. Sofia, a filha de Vitor Clay e de Maiane, pelos seus 12 anos de vida. E agora ela irá louvar o Senhor com um louvor especial.
lhe dar mais um ano de vida. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, versículo 15. Diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós conhecemos esse texto, sabemos bastante sobre ele, mas vamos refletir um pouco sobre essa palavra do Senhor. Vamos orar? Deus grandioso, Pai bondoso, Deus querido, desejamos, Senhor, ouvir a Tua voz, continuar ouvindo a Tua voz. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente sabe tanto esse texto que às vezes a gente só diz o começo e já sabe o restante, né, daqueles textos que a gente conhece muito bem. Deixa eu colocar algumas situações hipotéticas que não são muito diferentes do nosso dia a dia, mas tente pensar aí sobre essas situações. A primeira, imagine se você jovem, adolescente, está tentando entrar na faculdade, alguma coisa nesse sentido. Se você é pai de um adolescente, se você é pai ou mãe, ou tio de algum, ou avó, ou avô, certo? Então, estou colocando uma situação em que tanto a pessoa deseja algo, como os seus familiares desejam ingressar na faculdade, em algum curso, alguma coisa nesse sentido. E aí, você sabe a caminhada do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, você sabe o quanto ele está estudando, você sabe o quão valioso também é esse momento de Enem, que só é uma oportunidade por ano, tudo isso. E aí, ele não passa. Não passou. Vem sobre ele a frustração, principalmente sobre ele. Sobre os seus familiares que já viveram um pouco mais, sabe que isso pode, não, tenta consolar, ano que vem tem mais, etc, tudo mais. Mas outras pessoas ali da sala dele, do convívio dele, ou até mesmo um vizinho seu, que você conhece um pouco a história, ele passou, e o seu amado, né, a sua amada, aquele seu ente querido que você queria e orou tanto para que ele passasse por aquilo, não passou. Pergunta é: você se alegra com aquele que passou? Você fica feliz? Se é o seu colega de escola e que você sabe que não se esforçou tanto quanto você, e talvez até ele foi para o mesmo curso, ele passou e você não passou, você se alegra? Se você sabe a vida dos pais, a vida da família, que vivia de forma mais relaxada, ou talvez não fosse crente e você tem a vida devota ao Senhor, você veio para a igreja, você ora, você pede, a pessoa não tem religião, não crê em Deus ou qualquer coisa nesse sentido, nunca pediu e conseguiu, conquistou isso daí. Você se alegra com aquele, você dá os parabéns, mas no fundo está ali naquele sentimento de que não merecia. Isso acontece com você? Deixa eu ir para outra situação. A situação agora é que você está num momento muito bom da sua vida. Não esbanjando, ninguém precisa estar passando por algo que alguém conquistou alguma coisa, ou você conseguiu uma viagem, uma promoção ou algo nesse sentido, mas vocês estão bem, tem paz dentro do seu lar, seus filhos vão bem, ninguém adoeceu, você tem o seu emprego, está tudo estável, conseguindo pagar as contas, as coisas caminhando, estamos todos em paz, vivendo esse momento belo. E aí então você fica sabendo, diante desse oásis que não é comum, diante desse oásis no nosso dia, nessa turbulência que é a nossa vida, então você fica sabendo que alguém está mal.
Não necessariamente mal, no sentido de que alguém morreu na família, alguém foi descoberto com uma doença, né, terminal, nada, ou algum acidente, nada grave. Mas você descobre que, do mesmo jeito que você está passando por esse momento elevado, digamos assim, esse momento de paz, você descobre que outra pessoa não está vivendo esse momento de paz, está tendo conflitos dentro do lar, as coisas não se entendem, as conversas não soam harmônicas, né? Independente dos motivos que sejam. Como você lida com isso? Seu lar está bem, os seus de sua casa e você estão bem, mas você sabe que alguém próximo não está bem, independente de ser algo grave, mas simplesmente não está bem, está passando por aquele momento que é um momento conturbado, por conta de finanças, por conta do que quer que seja. Como você fica? Você fica inerte? Se você tem a oportunidade de conversar com a pessoa, talvez você até chegue e diga para ela: vai passar, meu irmão. Isso soa vazio, né? Da sua boca, com certeza, se você não fez nada além do que isso, na sua cabeça você diz assim, até numa forma de dar um tapinha nas costas, ser condescendente, você diz: não, vai passar. E na sua cabeça você diz: eu já passei por isso. Tem um momento ruim, vai chegar um momento bom. E você segue a sua vida e deixa o outro para trás. O que é que eu estou colocando aqui, irmãos? Situações em que você não se alegra com os que se alegram e que você não chora com os que estão chorando. E, na verdade, a gente podia pensar em diversas outras situações. Não quis ir muito longe, usei vestibular porque teve agora, né, essa semana saiu o resultado do Enem, mas até comigo, por exemplo, né, muitos alunos meus, eles passaram, e aí você fica feliz, a escola fica feliz, os professores ficam felizes. Eu fiquei pensando, eu vou compartilhar, né, botar no Instagram, botar em todo canto os meus alunos que eles passaram, porque acaba que eu também contribuí, e talvez a minha alegria, sim, eu gosto muito deles, tenho todo o interesse que eles se deem bem na vida, né? De fato, de forma professoral, sou professor, seus irmãos não saibam talvez, eu tenho interesse que eles passem, mas também tenho o meu envolvimento naquilo dali. Talvez por parte de minha alegria esteja na minha contribuição e de validar o meu trabalho, uma vez que eles foram aprovados. Perceba, nossos sentimentos, eles são muito contaminados, e é isso que eu quero trazer para os irmãos. Não é difícil a gente encontrar momentos em que nós não nos alegramos com os que se alegram e que nós não choramos com os que choram. E até mesmo quando nós nos alegramos com aqueles que se alegram, por vezes o nosso sentimento de alegria é contaminado por um sentimento de orgulho, não um orgulho ruim, não um orgulho vaidoso e arrogante, mas um orgulho por parte de pertencimento, porque eu colaborei, porque essa pessoa faz parte de mim, talvez você possa pensar. Quando meu filho ele progride na vida, arruma um emprego, ele entra no concurso, entra no vestibular, alguma coisa, os pais ficam felizes, a família fica feliz, a igreja fica feliz, em parte porque a gente sabe, porque ele é da minha família, ele é da minha comunidade, ele é parte da igreja. Eu me vejo um pouco nele nessa construção, porque eu o vi crescer, porque eu o vi se casar, porque eu o vi passar por momentos altos e baixos, e agora a pessoa está se reerguendo. A gente tem esse sentimento de pertencimento, que nós às vezes chamamos de orgulho, novamente, não orgulho mal, mas eu sou orgulhoso do que meu filho fez, estou orgulhoso do que fulano fez, que eu o vi crescer. E eu fui meu professor dele no departamento infantil, fui professora dela na escola dominical, alguma coisa nesse sentido. Um senso de pertencimento que, sim, não estou dizendo que isso invalida o nosso amor, não estou dizendo que é totalmente troncho o nosso amor, mas sim, existe nesse mesmo orgulho, nesse mesmo sentimento, algum entranhado ali de orgulho próprio, de satisfação pessoal, porque eu colaborei,
Eu lhe dei a educação. Eu forneci uma pedrinha para que ele construísse essa grande construção. Então, nossos sentimentos, eles são de fato muito conturbados no sentido de como nós lidamos nas nossas relações interpessoais. Quando a palavra de Deus fala sobre alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram, perceba, isso não é trivial. Nós lidamos, porque acabamos conhecendo muito o texto, né? Nós sabemos decorado, nós lidamos como sendo algo trivial. Não, eu sei, meu irmão está feliz, eu fico feliz com ele. Quando ele estiver chorando, eu vou lá e choro com ele. Mas o chorar com ele não é dar um tapinha nas costas, virar as costas, consolar naquele momento, virar as costas e ir embora. É chorar de fato. É ter o mesmo sentimento. É me alegrar com o outro quando ele está feliz, mesmo se eu não estiver naquele momento de felicidade. E quando o outro está feliz e eu estou chorando, eu não olho para esse versículo como se eu devesse me alegrar com ele, mas que ele deveria deixar de sorrir e chorar comigo. É responsabilidade dele ver a minha dor, mas é responsabilidade sua olhar para a satisfação dele, o crescimento e toda a alegria com que ele está desfrutando e se alegrar com ele. O que a palavra está nos mostrando é que nossos sentimentos, os sentimentos humanos, veja, isso não é da natureza humana no sentido como Deus nos fez. Deus não nos fez assim. Mas a natureza pecaminosa nos contaminou de tal maneira que quando nós vemos alguém se alegrando, às vezes a gente fica com raiva porque a pessoa ri demais. Porque a pessoa só se dá bem. Se é no emprego, eu fui para coisas mais triviais, mas se é no emprego, você diz, por que a pessoa conseguiu isso daí e eu não? Eu estou na mesma função, eu faço minhas coisas exatamente corretas, eu nem saio mais cedo, nem fico fazendo corpo mole, eu sei que a pessoa faz. E vem então o sentimento de falta de merecimento e também de merecimento pessoal. Você começa a se achar melhor do que o outro. Nossos sentimentos são tão entranhados de pecado que existe inveja em nossas ações, existe, quando nós não agimos dessa maneira, existe inveja, existe maledicência, existe muitas vezes o desejo mal de que a pessoa não progrida e não se alegre nunca, e que a pessoa nunca pare de chorar. Quando a pessoa cai, a pessoa se deu mal, às vezes o nosso coração se alegra quando o outro está chorando. Bem pregado. Todo mundo avisou e a pessoa não se consertou. Nós lemos há pouco tempo o livro de Miqueias, ele fala sobre isso, sobre as pessoas que dizem bem feito, bem feito. Os salmistas falam sobre isso, sobre aqueles que se alegram sobre a dor do outro e dizem bem feito. É você fazer totalmente o inverso do que a Bíblia está colocando. É você se alegrar com os que choram. Percebe? Percebe como é totalmente o inverso e percebe como o nosso coração é exatamente assim. Ele trabalha muitas vezes de forma invertida daquilo que a Bíblia está nos mandando fazer. E nós nos alegramos, de fato, com aqueles que estão felizes. Quando ele é meu parente, quando ele é meu amigo. Às vezes nós temos, às vezes não, nós temos de fato amor genuíno, que eu estou às vezes na mesma situação, a pessoa progride e eu não, mas eu fico feliz genuinamente porque a pessoa se deu bem. Isso é um amor, percebe? Isso de fato é amor. Quando eu sofro dano nas mesmas condições, a pessoa que estava comigo, talvez até meu concorrente, ele conseguiu e eu não consegui, e eu me alegro com ele porque vejo a vitória dele e olho unicamente para ele, nesse ponto eu estou fazendo o que a Bíblia está me dizendo, sobre se alegrar com os que se alegram. É não olhar para mim mesmo, mas olhar para o outro. O que a palavra está nos ensinando é diminuir e deixar com que o meu irmão cresça. Nós dizemos muito que eu diminua e que Cristo cresça, que Deus cresça, que Deus seja elevado, ninguém é contra isso. Mas quando se trata de uma outra pessoa, aí não.
Aí, se fizer comigo, recebe igual ou pior. Enquanto a palavra nos ensina a sofrer o dano por amor, para não causar a mesma dor, ainda que essa pessoa cause a dor a mim. Se ela fica bem, eu estou bem por ela genuinamente. E se ela ficar mal, ainda que eu esteja bem, eu olho para a situação dela, saio de minha situação de conforto e faço o possível para retirá-la de lá, chorar com ela. Se simplesmente é chorar, a pessoa precisa. Se a pessoa simplesmente precisa desabafar, seja os ouvidos que a pessoa precisa. Seja o ombro que aquele irmão está precisando para chorar, para despejar, para se derramar. Precisa de ser alguém, eu estou aqui. Quando? Qualquer momento. Se for em altas horas da noite, eu atendo, eu vou ao socorro do meu irmão. Perceba, é o que você gostaria que fizessem por você. Se você está passando por um momento difícil, ou já passou e se lembra, que às vezes a gente esquece, você sabe que você queria esse momento. E que tivesse alguém que estivesse ao seu lado o tempo inteiro, ajudando você a vivenciar esse fosso, esse abismo em que você está, não simplesmente para ter uma palavra de ânimo. Às vezes a gente acha que ver a pessoa chorando, eu tenho que ter o dever de fazer com que ela não chore mais. A pessoa está chorando, eu vou contar uma piada, eu vou fazer uma gracinha aqui para que o choro se transforme em riso. Não é disso que a palavra está falando disso, não. Quando diz sobre transformar o choro em riso, ele está falando que Cristo fará isso quando ele transformar a cinza de nossa cabeça, tirar e colocar uma coroa de glória. Quando ele vingar os inimigos, quando ele restaurar a nossa sorte, quando Cristo fizer isso. Mas o meu compromisso para com o meu irmão não é nem deixá-lo chorando, nem fazer com que ele sorria. É vivenciar com ele aquele momento. É sentar com ele. Está triste, está chorando, está no momento pior da vida. Eu pego na mão dele e fico com ele. E sim, a gente fica aperreado querendo dizer alguma coisa. Se Deus quiser que diga, Ele dá a palavra. Não fale de sua boca o que você acha que é interessante, não, que muitas vezes não é interessante, acaba piorando a situação. Mas deixe-se ser usado por Deus e saiba, você já está sendo usado por Deus se simplesmente estiver ali. Ser presente na vida do outro, ver os outros como superiores a si mesmo, ao ponto de o sentimento daquele ser superior ao seu próprio sentimento. Jesus, através do Espírito Santo falando, através do apóstolo Paulo, está falando exatamente disso quando ele fala desse texto. Vamos ler a partir do versículo 9 em diante, até o texto, de fato, em questão, do versículo 15, e você vai ver que tudo o que eu disse aqui é exatamente o que o texto coloca. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos outros, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Continuando. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E ele continua. A palavra nos ensina exatamente isso, sobre os nossos sentimentos. E sim, é muito difícil controlar o seu sentimento. Ele simplesmente flui, e já foi. Contudo, uma mente renovada, a conversão é isso. Ela passa por esse processo, e precisamos passar por esse processo, de repreender o nosso coração nos momentos quando nós vemos que nós não estamos agindo como Deus quer que nós ajamos. É difícil a gente controlar um pensamento. É difícil nós evitarmos que algo chegue, né? Era bom que isso acontecesse com fulano. Passou. O que é que eu faço com isso? O que normalmente nós fazemos é continuar pensando.
é continuar laborando em cima daquilo e fazer com que aquilo se estabeleça e crie raízes no nosso coração. O que a palavra de Deus nos ensina é: repreenda o seu coração. Não precisa repreender alto, não. Está repreendido? Não. Tire isso. Não existe uma mística por trás de sua boca, não. Existe o poder da fé e do Espírito Santo do Senhor. No seu coração, repreenda o sentimento mal que você tinha para com fulano, e mesmo quando você viu, depois de tantos avisos, alguém cair, se o seu coração, mesmo que você não pense, seu coração sentiu uma alegria, um regozijo pelo sofrimento de alguém, como que um bem feito, cale seu coração e diga: Senhor, me perdoe. Guarda meu coração para não pecar contra ti. Para que os nossos sentimentos estejam totalmente rendidos à vontade do Senhor. Para que, de fé em fé, de glória em glória, nós sejamos transformados. Nós não vamos sair daqui dizendo: eu nunca mais faço isso e nunca mais vai fazer. Mas você pode sair daqui dizendo: eu vou trabalhar isso em mim e pedir ao Senhor com todas as forças, para que Ele guarde o seu coração. E dos momentos quando aquilo aflorar, você silenciar aquele sentimento e dizer: Senhor, me ensina a chorar com aquele que caiu. Embora eu tenha avisado tantas vezes, me dá a oportunidade, a palavra, o gesto perfeito teu para chegar nessa pessoa e não dizer: eu não te avisei, como que no orgulho pessoal, porque eu sou mais sábio do que ele, eu avisei antes da hora. Mas chegando e dizendo: eu te avisei antes, mas agora eu estou contigo também nesse momento que você caiu. E quando for algo em que a pessoa está feliz e você não está, dizer: Senhor, me guarda para que eu me alegre com o fulano, para que eu não deseje que ele chore como eu estou chorando, e que não aguarde que ele faça o que tua palavra está querendo, descer de sua paz e vir para o meu fosso, para a minha fossa, para esse momento de dificuldade. Que eu pare de jogar a conta que é minha nas costas dos outros, para que eu faça a tua vontade e genuinamente aprenda a me alegrar com os que se alegram e chorar com os seus choros, com os que choram. Que aprendamos, irmãos, a viver essa luta da fé, que é interna, é difícil, que se dependesse de nós, não teria resultado proveitoso, mas não depende de nós. Estamos capacitados por Deus, temos a promessa do Senhor Jesus Cristo e somos a habitação do Espírito Santo do nosso Deus. Ele rege o nosso viver. Ele quer que nós olhemos para cada parte de nossa vida e diga: isso aqui precisa ser mudado. Isso se chama santificação. Que o Senhor nos ajude, que possamos de fato nos comprometer cada vez mais em nossos sentimentos a fazer a vontade do Senhor. Vamos agora, irmãos, cantar o hino de número 266, Rude Cruz. E aqui nós estaremos ingressando, nos preparando para o momento de Santa Ceia. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para louvar esse hino ao Senhor. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistérios sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 30. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Mateus 26, de 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, desculpe. Tendo dado graças, o Pai, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Todos juntos? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Deus Santo, Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de comunhão que teu povo tem contigo, onde, Senhor, teu povo se reúne no teu santo nome, no único pensamento, no único coração, te louva, te engrandece e se debruça sobre a tua palavra, Senhor, para receber de ti mesmo a instrução. Em sinal, Senhor, dessa comunhão, também nós nos reunimos em volta da tua mesa, esperando, Senhor, ser edificados, santificados por ti mesmo, refazendo, Senhor, como tua palavra nos manda, aquilo que tu uma vez tu fizeste com os teus discípulos, estabeleceste para que a igreja, Senhor, nos séculos futuros e como hoje se faz, repetisse esse gesto, nos lembrando do teu sacrifício, da tua morte, do teu ministério. Também, Senhor,
da tua ressurreição, da vitória sobre a morte e sobre o pecado, que nos concerne contigo, que nos deixa, Senhor, unidos ao teu corpo e uns aos outros. Assim, Senhor, nós te pedimos que tu consagres esses elementos e fales ao nosso coração através dessa mesa, Senhor, de comunhão. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Como nós lemos, o Senhor Jesus, ele parte o pão e distribui entre os seus discípulos, dizendo que o pão representa o seu corpo. E então nós nos lembramos da morte de Cristo, do seu sacrifício voluntário, também perfeito. Cristo não fez nada para merecer aquilo. Ele toma o meu e o seu lugar. Nós éramos merecedores daquela cruz e da ira infinita de Deus. Jesus toma o nosso lugar. Ele toma o madeiro, ele é crucificado, sofre a dor e a vergonha diante dos homens e, muito maior, a dor da ira de Deus, através da ira que foi despejada sobre eles e sobre ele, ao tomar o cálice amargo da ira do Senhor. Todos aqueles irmãos, membros de uma igreja reconhecidamente evangélica, que não estão em processo de disciplina na sua igreja, devem também participar desse momento conosco. Esse é um momento de comunhão da Igreja de Cristo. E aqui nós temos esse sinal de comunhão. E aqui também nós nos confraternizamos, celebrando a vinda do nosso Senhor. Sei conosco não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, nem de Olinda, é a mesa do Senhor Jesus. Se você faz parte de uma igreja reconhecidamente evangélica, está em paz com a sua igreja e com Deus, participe conosco da mesa do Pai. Tomai e comei, disse o Senhor Jesus. Alguém voluntariamente deixou de pegar o primeiro elemento? Queria levantar uma de suas mãos para que possamos servir você.
A palavra também descreve quando Jesus toma o cálice, que ele o pega e dá graças. Faremos isso agora. Senhor, nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário, e porque, Senhor, nós temos vida contigo através dessa morte substitutiva. Continua a falar aos nossos corações, edifica a tua igreja, Senhor, no teu Santo Espírito. Aprovas também, Senhor, esse ato aqui de obediência, de fé, que fazemos em teu nome. Assim nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus explica que o cálice representa o seu sangue, o sangue derramado da cruz, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus ainda diz que não tomaria mais do fruto da videira até o dia de seu retorno, quando ele voltaria e cearíamos com ele, recebendo de sua própria mão, como sinal da volta de Cristo, de que o madeiro não o reteve, a tumba não reteve o seu corpo. Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, está vivo diante à direita de Deus Pai, concedendo vida e caminhando com o seu povo. Então nós tomamos o cálice, também relembrando o sangue de Cristo e de sua morte, mas de sua vitória e da esperança que o Senhor voltará e cearemos com ele e reinaremos com ele para todo sempre. Todos aqueles que comeram do primeiro elemento devem também tomar do segundo elemento. Tomai e bebei, disse o Senhor Jesus. A palavra de Deus também nos diz que após cearem o Senhor e os seus discípulos, cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras.
Nós vamos ficar em pé, irmãos, e vamos louvar a Deus alegremente. O hino de número 296, lembrando a volta de Cristo e de que esse dia não demorará. Cristo não tarda, é o nome do hino. Enquanto nós estivermos cantando o hino, nós, irmãos, um minutinho, sentem, por favor. Nós ainda não terminamos o momento de Santa Ceia, não servi aos presbíteros. Venham cá, Elias, por favor. Depois nós retornaremos o hino. Agora sim, vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus, o hino de número 296. Enquanto nós estivermos cantando hinos, os diáconos farão recolhimentos dos dízimos e das ofertas que o povo de Deus trouxe para mantimento na casa do Senhor, como a palavra nos diz. Se você está nos visitando, quiser participar desse momento, fique à vontade, mas também não se sinta constrangido. O povo do Senhor, a igreja, normalmente faz isso daí em consagração ao Senhor. Quando Jesus regressar, em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão. Quando Jesus regressar, quando Jesus regressar, na terra em breve teremos paz. Quando for preso o maligno mordaz, toda aflição ficará para trás. Quando Jesus regressar, Cristo não tarda em vir, Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria e glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Quem pronto está para aquele porvir. Oh, que alegria teremos em ir quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Cristo não tarda em vir.
Oh, que alegria e glória será quando Jesus regressar. Irmãos, como eu disse antes, nós temos hoje um culto de gratidão pela vida de Sofia. Eu gostaria de convidar aqui à frente o presbítero Vitor Clay, Maiane, Sofia e Vinícius de Moraes. Nós vamos agradecer pela vida de Sofia, de 12 anos. Mas não, aniversário não é hoje, não. Sim. Já passou, eu lembro que ele te chamou. Foi dia 29 o aniversário dela, mas já estamos celebrando a vida dela, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, claro, de toda a família. Nós vamos orar e a família também convida a igreja para depois uma recepção, um bolinho e agradecimento também ao Senhor e à igreja de Sofia. Vamos orar. Senhor da glória, Deus bendito, nós te oramos, Senhor, bendizendo o teu santo nome por todas as dádivas que tu tens dado ao teu povo. A vida aqui, muito mais do que isso, a vida contigo. Desfrutar, Senhor, da salvação, desfrutar, Senhor, de um pastoreio amoroso, cuidadoso, Senhor, que tu tens para com os teus filhos. E também, Senhor, porque tu não nos desampara, tu não nos rejeita, mesmo diante da maldade de nosso coração. Tu aceitas, Senhor, o nosso perdão, quando verdadeiramente reconhecemos os nossos erros e nos voltamos a Ti em contrição, pedindo perdão. Tu nos perdoas, nos recebes e nos edifica cada vez mais a aprender, Senhor, a andar contigo. Nós te agradecemos por essa comunidade, uma comunidade que é firmada na rocha eterna que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse povo, Senhor, que cresce e que ama a Tua palavra. Esse povo, Senhor, que se ajunta em Teu nome para reconhecer tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Sejam coisas que nós dizemos ser boas, seja aquilo que nós percebemos como mal. Ainda assim sabemos e colocamos tudo debaixo das Tuas mãos, sabendo que Tu cuidas de nós. Tu és soberano e poderoso para nos guardar de todo mal. Te agradecemos também, Senhor, porque nessa comunidade Tu fazes florescer o Teu rebanho, as Tuas ovelhas, Senhor, que crescem diante de Tua presença, como nós temos aqui Sofia, que agradece, Senhor, pelos 12 anos de vida que Tu tens dado a ela. A sua família também oferece, Senhor, esse culto de gratidão, reconhecendo tudo que Tu tens feito na vida de Sofia durante todo esse tempo. E que sabe também que muito, Senhor, Tu ainda irás fazer em sua vida, porque a Tua serva te louva, Tu já falas a esse coração, como tens falado há muito tempo. E te pedimos, Senhor, que Tu continues a Tu mesmo, Senhor, instruí-la, através de seus pais, através da igreja, através do Teu povo, instruir a esse coração, para que seja nutrido cada vez mais a semente do Evangelho que ali está. E no tempo devido, ela possa professar a sua fé, glorificar a Ti, Senhor, de tantas outras maneiras, como de fato ela já o faz agora. Te agradecemos pela beleza, Senhor, da Tua santidade na vida dela, e porque reconhecemos, Senhor, o Teu amor a partir da vida de Sofia. Obrigado por tudo que Tu tens dado a ela e ao Teu povo, através dela e de sua família aqui na Tua casa. Conduz-nos em paz, Senhor, durante esses dias que se iniciam essa semana e nos dá oportunidade e prazer cada vez maior de estar em Tua presença e glorificar o Teu nome. Assim nós te oramos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão, a consolação e o avivamento que vem do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, agora e para todo sempre.